Você percebe que tem trabalhado muito, talvez até se sacrificado ou sacrificado algumas coisas na sua vida e ainda assim o resultado é muito pequeno perto do seu esforço. Esses dias uma cliente chegou aqui e veio com um tema que nem falava especificamente desse assunto. A questão é que ela precisava resolver algo no relacionamento. E quando a gente foi para campo para investigar o que estava acontecendo, neste caso eu uso as constelações, o exercício sistêmico, um olhar muito profundo para perceber para onde a alma da pessoa está olhando, para onde a alma da pessoa se projeta, o que ela percebe além do racional, além do consciente, mas o que está lá no subconsciente. Então, são práticas que vão mergulhar um pouco mais fundo para que a gente tenha percepções do que realmente está acontecendo dentro dessa pessoa. Quais são as angústias, quais são as questões que às vezes estão ocultas. E foi interessante que no movimento dela, mesmo trazendo o tema relacionamento para ser olhado e trabalhado, o que veio foi uma história familiar, uma identificação com os antepassados, especialmente os pais, que são a referência dela, e que ela sacrificou o relacionamento por conta do trabalho. E aí, por mais que ela se esforçasse nos últimos anos para que o relacionamento desse certo, algumas coisas saíram muito diferente do que ela imaginava. E ela estava a ponto já de encerrar essa relação, mas estava muito indecisa, com uma sensação que tinha que fazer alguma coisa indo um pouco mais além nessas percepções que ela já tinha tido. Então, o que esse trabalho mostrou, esse movimento interno que ela fez mostrou, é que às vezes você está olhando para uma questão da sua vida, mas é só a pontinha do iceberg. Na profundidade, na essência, o que está por baixo das águas, usando essa analogia, é que existe algo que precisa ser revelado, que precisa ser tratado lá no subconsciente, lá nas memórias que você carrega e que de forma racional nem sempre você vai encontrar a resposta do que está angustiando, do que está incomodando naquele momento. Resumidamente, o que veio, que nós trabalhamos muito profundamente nesse caso, foi que ela precisava, em primeiro lugar, se perceber, se olhar, se priorizar, porque ela foi colocando todas as coisas relacionadas a trabalho sempre em primeiro lugar. Ela era a última na vida dela, que ela olhava, que ela dava atenção, outras coisas sempre vinham antes. E naquele momento, a questão do relacionamento era o que estava emergindo mais. Não que ela não tivesse conflitos no trabalho, na empresa dela, ela é uma empreendedora, que vem tendo os desafios do empreendedor, mas relativamente o trabalho estava bem, as coisas estavam andando, diríamos assim, com muito esforço, com muito sacrifício. Então, tudo na vida dela tinha um tom de muito esforço, muito sacrifício e, em alguns momentos, algumas situações de traição, em outros momentos, algumas situações adversas, dificuldade, muitas vezes, de administrar algumas coisas na vida, porque o foco dela era 100% trabalho. E eu já fui essa pessoa, 100% trabalho, que só se preocupava com o trabalho, que só fazia tudo pelo trabalho. E quanto mais eu me esforçava, e eu já vi isso claramente várias e várias vezes, quando eu tô me esforçando no trabalho é quando eu menos tenho resultado. Só que essa necessidade do trabalho duro, do sacrifício, do esforço, de ter que se sacrificar para que o trabalho dê resultado, é algo que vem lá das memórias dos nossos antepassados. Se a gente for olhar a história dos nossos pais, avós, bisavós, nem vamos mais além disso. Só olhando as gerações mais recentes antes de nós, o quanto essas pessoas se sacrificaram, o quanto essas pessoas trabalharam duro, o quanto essas pessoas deixaram de viver para poder ter uma vida melhor, para poder ter um pouco mais de condições que normalmente os pais dos nossos pais, os pais dos nossos avós não tiveram. Então, por mais que você tente se dissociar dessas memórias, elas fazem parte da sua história. E às vezes, tentar buscar de maneira muito racional a explicação, a compreensão de como você faz, o que você faz, não resolve a situação. Você vai continuar num ciclo constante de sempre achar que tem que trabalhar duro, que tem que se sacrificar muito, que tem que fazer, e parece que nunca
nunca é o suficiente. Em algum momento, alguma coisa na sua vida pode te fazer parar para se observar e para olhar ao redor, percebendo aonde que você está realmente direcionando seus esforços. Porque de nada adianta a gente viver uma vida só trabalhando, só se dedicando ao trabalho, sem usufruir daquilo que o nosso trabalho nos proporciona. Eu levei muito tempo para aprender isso e venho aprendendo com essa questão, principalmente nos meus atendimentos. Porque eu não sou a única. A maioria das pessoas que chegam, a maioria das pessoas que estão com a vida um pouco em desordem, às vezes até não necessariamente na questão trabalho, na questão profissional, mas em outras questões também. Quando a gente vai olhar profundamente, existe, como eu disse antes, algo muito oculto ali, que essa pessoa está identificada e ela não consegue abrir espaço para as coisas que ela merece receber na vida. E neste caso, essa situação do relacionamento, ela chegou num ponto que chegou porque o trabalho ficou em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa. E aí, se a gente fica só envolvido o tempo inteiro no trabalho, no profissional, em ser o melhor, a melhor em tudo, em dar duro, que tempo que a gente tem para viver e principalmente para usufruir dos recursos que chegam desse trabalho para que possamos viver a vida. E hoje mesmo eu fiz um atendimento em que a gente mergulhou um pouco mais nessa questão e olhamos para isso porque essa cliente, ela já vem num processo de transição, de mudança de vida há alguns meses, eu venho acompanhando ela vem fazendo atendimentos permanentemente justamente porque ela quer se sentir mais confiante para fazer essa mudança, então ela tá um tempo comigo no processo. E é interessante ver a mudança que essa pessoa teve. É impressionante de ver como cada ponto na vida dela foi se alinhando para que ela pudesse fazer essa mudança de vida de uma maneira muito leve. E agora que ela está a ponto de realmente fazer uma transição e viver daquilo que ela mais ama, ela se sente naquela sensação assim de, meu Deus, será que eu mereço isso? Será que eu posso usufruir disso? Ela tem condições de viver bem, sem se sacrificar tanto, mas bate aquela culpa. Será que eu devo fazer isso? Será que esse é o meu caminho? Então, mesmo que a vida te dê oportunidades de você mudar, às vezes está tão enraizado, até mesmo nas memórias dos nossos ancestrais, que a gente carrega internamente, que a gente não consegue viver uma vida com leveza. E aí é preciso uma intervenção nesse caso, para que você consiga ter uma clareza maior e melhor de como que você vai se guiar daqui para frente. Porque a proposta do trabalho que eu faço não é uma investigação do passado. Para mim, tanto faz o que aconteceu no passado. Embora eu pergunte sobre situações do passado durante as sessões e a gente olhe para algumas questões que estão repercutindo no dia de hoje, o nosso foco não é tratar trauma do passado, não é ficar olhando para o passado, não é investigar uma vida passada, nada disso, porque você não está na vida passada, você não está no passado, você não está na sua infância, você não está lá atrás, você está aqui agora comigo, olhando esse vídeo. A sua vida, ela acontece agora, ela não acontece há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, 5 anos atrás. Ela está acontecendo agora. Passado não existe mais. Futuro ainda não existe. Então, se eu trabalho, e eu já fui uma terapeuta há muitos anos atrás, que trabalhava com práticas em que eu desenvolvia junto com a pessoa um caminho para ela se guiar para ir para o futuro. Hoje eu não faço necessariamente isso. Eu foco 100% no presente, porque o futuro ainda não existe, ele também não está acontecendo lá na frente, ele está acontecendo agora. Às vezes a gente quer saber, né, quer ter previsões, quer saber o que vai acontecer, como que as coisas vão ser, mas eu sempre digo que tudo são tendências, baseado naquilo que faz sentido para você hoje. Mas talvez amanhã, semana que vem, mês que vem, coisas que fazem sentido hoje já não vão mais fazer sentido. Então é preciso que a gente faça um movimento interno justamente se colocando em primeiro lugar, priorizando o que é essencial agora. Não é amanhã, não é ontem, é hoje. Então, para a gente poder sair dessa sintonia de sacrifício, que nada mais é do que uma memória que está muito impregnada dentro da gente, é preciso fazer um mergulho interno para que você reconheça aonde você está realmente sintonizado, o que realmente está acontecendo na sua vida, que parece que você só patina ao invés de andar.
Ou dá um passo para frente, dá 3 para trás. E parece que essa energia do esforço, ela nunca se dissipa. E para isso, eu consigo contribuir com a sua caminhada através das minhas sessões de terapia. Se você ainda não fez, recomendo fortemente que você faça. Ainda mais se você está por aqui sempre me assistindo e ainda não passou pelo processo, aproveite, faça o seu movimento, porque nunca é tarde para que a gente possa olhar para aquilo que está travando a nossa caminhada. E principalmente para que a gente possa fazer um plano de vida daqui para frente. O que é que você realmente quer hoje, amanhã, depois, mas principalmente, o que é que hoje vai fazer sentido para que você plante e colha amanhã? Os resultados, os recursos e tudo que você merece receber da vida. Então, foram casos muito interessantes, assim, porque são casos muito pontuais, em que essas pessoas, elas estão num movimento de se priorizar e de não colocar mais o trabalho em primeiro lugar. Até, inclusive, uma delas teve um momento durante o processo que a gente falou sobre distração. E ela trouxe para mim, Kátia, eu tenho uma dificuldade de distração, parece que eu não consigo me concentrar para as coisas que eu quero estudar, para as coisas que eu preciso fazer. E quando a gente foi analisar profundamente isso, testar, fazer alguns exercícios sistêmicos, deu para perceber que essa distração era uma maneira de ela sair um pouco da coisa do trabalho duro. Mas ao mesmo tempo, ela se sentia culpada de ter tempo para não fazer nada. E é difícil a gente aceitar no nosso coração que às vezes nós somos muito mais produtivos quando a gente está sem pensar em nada, meditando, quietinhos, ou em oração, ou na hora do banho, que a gente não tá no celular, né? Porque ainda não dá pra ficar no celular embaixo do banho, daqui a pouco talvez vai ter aparelho que vai dar pra ficar embaixo do chuveiro, eu espero que não, pra pelo menos as pessoas terem um momento com elas. Esses momentos são os momentos que mais florescem ideias, que mais insights vêm. Por quê? Porque são horas em que você não tá olhando rede social, que você não tá em contato com alguém, que você geralmente tá sozinho, com você mesmo, tendo aquele momento de intimidade, você com você. Esses são os momentos mais produtivos, onde as ideias mais afloram, onde os insights vêm, e é onde a gente percebe que não é no trabalho, não é no fazer, ser um fazedor que você vai ver resultado. Eu comentei já em outros vídeos que 2024 foi um ano de grande virada para mim nesse sentido, porque eu era a pessoa 100% trabalho. E de uns tempos para cá, eu tenho estruturado a minha rotina de uma maneira que seja sustentável para mim, em que eu consiga trabalhar no ritmo que faz sentido, eu não deixo de produzir, eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de atender, eu não deixo de fazer nada do que eu fazia antes, porém, eu comecei a ter algumas noções de que eu não precisava me sacrificar. Trabalhar é uma coisa, se sacrificar é outra. Estar ali entregue, atuando naquilo que você ama, impactando pessoas, seja na profissão que for, porque qualquer profissão está a serviço da vida, está a serviço de alguém. Então, não importa o que você faça, não é só porque algumas pessoas trabalham diretamente com pessoas ou ajudando pessoas que elas são melhores nesse sentido. Muito pelo contrário, qualquer coisa que você faça hoje, profissionalmente falando, você está impactando a vida de alguém. Alguém está se beneficiando do seu serviço ou da prestação da sua contribuição, né? Daquilo que você contribui para a vida de alguém. Seja você um operador de computador, seja você do administrativo, seja o que for. Alguém está se beneficiando com isso. Então você está ali a serviço. E quando você enxerga que não é no sacrifício e sim no servir que a coisa flui, você começa a ver que há espaço para muita coisa. E você começa a perceber que você não precisa mais se condenar pelo passado. Você pode viver uma vida mais leve. E não é porque a sua família se sacrificou lá atrás que você precisa fazer o mesmo hoje. Você pode ressignificar isso, ressignificando parte da sua história, contando uma nova história para você mesmo. Inclusive, isso é uma coisa que eu faço nos meus atendimentos. Se em alguns pontos ou algumas partes da sua história há algo que você pode contar com a maturidade de hoje, com uma nova forma de enxergar as coisas atualmente, a gente faz isso e eu te ajudo a fazer isso. Justamente para que você consiga viver uma vida em que você está presente para ela. Eu já contei em alguns vídeos aqui, meu maior sonho, uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é chegar no final dela, sei lá quantos anos eu vou ter, pode ser amanhã, pode ser daqui 30 anos, pode ser... não sei quantos anos eu vou viver por aqui, né? Mas eu quero ter a sensação, na minha velhice, de que eu cumpri
com o meu propósito aqui, com a minha missão, com aquilo que eu vim fazer aqui. E lembra sempre que o seu maior propósito aqui é viver a vida com propósito. Não é o que você faz profissionalmente. É saber que você está aqui para viver, para aproveitar esse grande presente que você recebeu, que é a vida. Não há presente maior do que a vida. Não há algo maior do que a vida. E quando a gente está inteiro para ela, a gente não precisa fazer tantos sacrifícios ou não precisa sacrificar algo em troca de nada ou em troca de migalhas, porque é o que a maioria das pessoas vivem hoje. Se sacrificam, às vezes sacrificam tempo com a família, sacrificam tempo consigo mesmo, sacrificam muitas coisas a troco de nada. Chega no final do mês, não ganhou um centavo a mais por tanto sacrifício. Por quê? Porque não é assim que a vida funciona. A natureza não funciona assim. A natureza, ela se expressa sem o mínimo esforço. Inclusive tem uma lei, a lei do mínimo esforço, que fala sobre isso. Um pássaro não faz força para voar. Uma árvore não faz força para crescer. Um peixe não faz força para nadar. É da natureza de cada um dos seres ser e fazer o que eles estão destinados a ser e fazer. E por que a gente briga para fazer e ser aquilo que a gente não é? Porque muitas vezes você está conectado com a energia do sacrifício, do esforço, e não percebe que tudo pode ser mais leve. Uma rotina mais leve leva a resultados que chegam também com mais leveza e as coisas tendem a fluir melhor. E eu digo sempre, se as coisas não estão fluindo para você, é porque algo está em desordem. Não é para viver uma vida assim caótica. Essa não é a nossa natureza, não é a sua natureza. Você não nasceu assim, mas foi condicionado a viver desse jeito. E é possível mudar esses condicionamentos desde que você faça um processo terapêutico com alguém de sua confiança que realmente vai te levar para o próximo nível. Porque de nada adianta você consultar com alguém que não está na realidade que você quer chegar. Fique presente para isso, porque às vezes essa é uma grande armadilha. Eu vou naquele profissional, mas não sei se o resultado realmente vai me conduzir para onde eu sinto que eu posso ir, porque aquela pessoa não tem recurso para me dar. Então, às vezes, optar por um profissional trocando ou pagando barato ou tentando fazer uma gambiarra aqui, outra ali, não é o ideal. Realmente se entregue para alguém que você confie e que você sabe que essa pessoa já está num patamar onde você também quer chegar um dia. Seja quem for, tá, gente? Mas, ultimamente, eu tenho sido bem seletiva quando eu vou escolher os meus terapeutas. Não é com qualquer terapeuta que eu tenho feito atendimentos, não. Porque eu também faço terapia. Eu também tenho as minhas questões para resolver. Não sou diferente de você, não. Só que eu já subi alguns degraus em muitos assuntos, em muitos temas, que eu já superei muita coisa, porque eu já tô há 20 anos nessa área. Então, busque algo que realmente vai fazer sentido pro seu momento. Alguém que realmente vai contribuir com a sua caminhada, assim como você vai ser luz na vida de alguém. Seja você atuando na profissão que for. Mesmo que não seja um terapeuta, seja de outra área, você também é alguém que está a serviço da vida, como eu falei. Tá certo? Se esse vídeo de alguma maneira impactou você e talvez possa trazer uma mensagem especial para alguém, pega o link e já compartilha com essa pessoa para que ela possa também fazer as reflexões dela. E quem sabe, dar um grande passo na caminhada para viver uma vida mais leve, mais fluida e mais feliz, né? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.